E, pastorzão, eu quero nesse momento pedir a Deus que o batize com o Espírito Santo, mais uma vez, as suas palavras sejam palavras que nos trazem aí crescimento nessa manhã e que Deus abra mais uma vez os nossos olhos. Permita-me fazer uma breve oração por ti, amigo. Por favor, pastor. Senhor, nosso Deus, Pai querido, o pastor Enéas agora vai abrir a tua palavra. Certamente o Senhor impressionou o coração dele para falar uma mensagem que nos ajude a entender os teus planos, os planos do Senhor em nossa vida. Pai querido, por favor, mais uma vez o use com o poder do Espírito Santo. Ele fala iluminado pelo nosso maravilhoso Consolador. Entregamos este homem de Deus em tuas mãos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs de fé, pastor Adevaldo, te amo, preciso de você para ser feliz, mas que música linda é esta, tocada aqui depois da oração. Pastor, que Deus te abençoe, obrigado por sua oração, valoroso guerreiro, líder aqui no estado de São Paulo. Pastor Fernando, também um guerreiro aqui na região sudoeste do estado de São Paulo, obrigado por sua oração. Meu irmão e minha irmã, eu quero saudar a você que está aqui, porque o Espírito Santo nos trouxe. A meditação que apreciaríamos hoje é uma meditação com 3 eixos. Nós vamos meditar no que a palavra de Deus nos diz em relação à música, como uma resposta a Deus. O pastor Abdul Sintra falou aí da música, né? Logo mais antes aí na escola sabatina, na lição. A música como resposta a Deus e como o Espírito Santo age através da música para nos impressionar. E também a liturgia. Nós estamos com os cultos presenciais iniciando devagarinho, em algumas regiões do Brasil mais, outras menos. Todavia, nós queríamos ver na palavra de Deus qual é o significado da liturgia e se nos cultos online eu preciso também ter esse cuidado, já que eu não estou no templo, não estou na igreja, que cuidados eu preciso? Pastor Adevaldo, eu espero que eu consiga fazer isto, mas se não, a palavra de Deus está aberta, e eu quero convidar você, meu irmão de fé, minha irmã de fé, para abrir a palavra de Deus. Não vai ser um sermão, vai ser um estudo da palavra de Deus nesses minutos que temos pela frente. E eu quero convidar você para a primeira porção, que está no livro do Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, capítulo 15. A Bíblia, às vezes a gente lê a Bíblia, mas não tem uma visão geral de como Deus, através do Espírito Santo, foi impressionando a mente de homens e mulheres para que a vontade de Deus chegasse até nós. É coisa impressionante a ação do Espírito Santo. Toda a Escritura foi divinamente inspirada. O Espírito inspirou homens e mulheres, assoprou, inspirou. Então, a música é muito presente na Bíblia. Parece que não, mas é. E no livro do Êxodo, capítulo 15, nós temos o registro do primeiro coral registrado nas Escrituras Sagradas. E nesta manhã, na sala 57, nós vamos estudar na Bíblia como que a música é uma resposta que nós damos a Deus pelos atos de libertação. A música não é apenas um adereço.
A música não é apenas um artefato cultural que nós nos apropriamos para tornar o culto, a nossa aproximação com Deus mais bonita. Não, absolutamente. Nós temos, então, este texto, eu vou tentar colocar aqui na tela o texto. Está aí. Aí conseguimos pôr. Então, está o texto aí na tela. Vamos ver se eu consigo. Êxodo, capítulo 15, versículo 1. Antes, o que aconteceu? No capítulo 14 do Êxodo, nós temos a real situação do povo de Israel. O povo de Israel estava saindo do Egito, porque Deus prometeu uma terra onde o leite e o mel manava de forma abundante. Deus prometeu, fez uma aliança, e esta aliança estava sendo cumprida. O povo de Israel havia ficado muitos anos como escravos no Egito. Eu queria que você pudesse pensar em alguns elementos escatológicos. Assim como Deus estava tirando o povo de Israel do Egito, levando-os para uma terra prometida, Deus está nos tirando desta terra que estamos vivendo de tristeza, de dor, de gemido. Oramos e estamos orando por famílias enlutadas, por pessoas acamadas. Então, Deus está nos tirando dessa terra e nos levando para a Canaã celeste. Amém? Amém. Deus está fazendo isso. Então, o povo estava numa caminhada. Só que Faraó se arrependeu, né? Tem a expressão, né, que Deus endureceu o coração de Faraó, e agora Faraó estava atrás dos filhos de Israel. Os filhos de Israel. Eles não tinham saída. Eles não tinham saída. Atrás, Faraó e o exército. E o Espírito de Profecia nos diz, desejado de todas as nações, de família especial, patriarcas e profetas, de que eram 600 carros de ferro. Do lado das montanhas e na frente o mar. E se o povo de Israel avançasse, suicídio. O mar estava à frente. Então, no Êxodo 14, nós temos essa descrição que eu estou fazendo um sumário. Então Moisés clama a Deus. E Deus diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Coisa linda. Diga aos filhos de Israel que marchem. É isso que Deus está dizendo a mim e para você. É isso que Deus está dizendo à igreja remanescente, que é a igreja adventista do sétimo dia, de Apocalipse 14, versículo 12, de Apocalipse 19, versículo 10, que tem o espírito da profecia. A fé em Jesus, o espírito da profecia. Diga ao povo que marche. Meu irmão, se você está chorando, se você está triste, se você está com seu coração apreensivo, a ordem divina é essa: diga ao povo que marche. Então Moisés levantou a mão, o bordão, e aí o mar se abre, Deus faz soprar um vento, e aí então o povo começa a marchar. Coisa tremenda. Você consegue visualizar isso? O povo começa a marchar. Paredão de água à direita, paredão de água à esquerda. E o povo marcha em terra seca. Só que, em Êxodo 14, diz que Deus, na nuvem, viu. Eu amo esse texto. Eu amo essa descrição bíblica. Porque nós servimos a um Deus que vê, um Deus que se importa, um Deus que tem sensibilidade, que tem amor, tem misericórdia, tem justiça para oferecer ao seu povo. Então, a nuvem se desloca da frente para trás do povo de Israel. E é nesta hora, então, que o exército egípcio começa a se atrapalhar. Os cavalos começam, assim, a andar de zigue-zague. E os filhos de Israel caminhando.
caminhando entre as águas, terra seca. E no outro dia, bem cedinho, Deus diz assim: Moisés, levante a mão. E quando ele levantou a mão, as águas voltaram ao seu curso normal. E já o exército não existia mais. Pela praia, pelas águas daquela manhã. Manhãzinha, 4 da manhã, 5 da manhã. Rodas, carros, corpos de soldados, todos pela praia. Todos pela praia. E agora, então, nós temos o texto bíblico. Então, você entende aí? Então, por conta disto, diante do milagre, diante da intervenção divina na caminhada do povo, entoou Moisés e os filhos de Israel. Entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: cantarei ao Senhor. Por quê? Porque triunfou gloriosamente. Triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Coisa tremenda. No original, a palavra que está aí, cantarei ao Senhor, é o tetragrama. É o YHWH. Que com o tempo, porque os hebreus, eles reverenciavam tanto o Senhor, que eles não tinham vogal, eles não punham só consoantes. Só consoantes. Depois é que foi colocada as vogais para poder pronunciar e ficou o nome Yahvé. Cantarei ao Senhor, cantarei a Yahvé, porque triunfou gloriosamente. Porque aqui está a razão do cântico. Olha o versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei. Quando se traduz da língua materna para uma outra língua, às vezes se perde um pouco a força semântica. Esta palavra que você vê aí, ele foi por salvação, no hebraico está escrito Yeshua. Yeshua, a raiz salvar, salvação. Yeshua é o nome de Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, salvação não é um ato apenas. Salvação é uma pessoa. Coisa linda. Salvação é uma pessoa. Quando Jesus nasceu, que foi dar o nome, assim, o nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O texto pode ser lido assim, mas na concepção hebraica, o Senhor é minha força, meu cântico, ele foi por meu Jesus. Jesus, à frente do povo. Eu fico imaginando isto. O cântico de Moisés é um cântico escatológico. Você pode dizer, não vamos fazer isso hoje. Nosso objetivo hoje é outro. Mas você pode depois ler Apocalipse 15. Até o número do versículo, do capítulo é o mesmo. Êxodo 15, Apocalipse 15. Apocalipse 15 está falando de um outro cântico. O livro do Apocalipse é um livro dos cânticos. Por quê? Porque nós cantamos diante dos atos poderosos de Deus. Em Apocalipse 15 diz que o povo vai estar como se estivesse no mar de vidro, uma superfície lúcida, límpida, transparente. E lá eles cantarão. E quem são esses que vão cantar? Os vencedores da besta, da marca da besta. Estes vão cantar um hino maravilhoso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, nós poderíamos agora mostrar aqui respostas do porquê cantar, o cântico como resposta. Primeira resposta: diante dos atos poderosos de Deus, cantamos,
porque o louvor sempre será uma resposta humana, porque o genuíno louvor reconhece que a salvação vem do Senhor. Vem do Senhor. Uma outra resposta. Ao reconhecer que Cristo está à frente do seu povo, cantamos, porque Cristo guerreia por seu povo. Cristo torna a igreja militante na igreja triunfante. Isso é muito especial para a igreja remanescente de hoje. Para você que está caminhando, para você que está lutando contra o pecado. Olha outra resposta por que cantamos. Ao crer que Cristo nos oferece sua justiça, salvação, justiça regenerativa, cantamos, porque por suas vestes imaculadas, as vestes de Cristo, a justiça de Cristo, teremos o direito de participar do cântico do Cordeiro. Apocalipse 15. Teremos o direito de participar do cântico do Cordeiro. Apocalipse traz um outro cântico, o novo cântico. Que novo é este? É um novo. Não é um novo reformado. Não, é um novo totalmente novo. Por isso cantamos. Aqueles que experimentam nascer em Cristo, novo nascimento, cantam, louvam a Deus como resposta. No poço, Jesus disse à mulher samaritana, você precisa da água que eu tenho. E aí Jesus diz assim, meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Espírito e verdade. Por isso cantamos. Então, esta introdução, para que agora nós possamos ir para um outro texto, que eu quero convidar você, o texto que nós vamos estudar um pouquinho mais, está em Isaías, capítulo 6, para que a gente possa compreender aqui um pouquinho a liturgia e o Espírito Santo, que é o nosso estudo de hoje. Eu dou um tempinho para você localizar o texto. Eu sei que alguns estão já em atividade, saindo, mas, todavia, nós temos um bom grupo que tem o texto bíblico e pode ter o texto bíblico. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Você já encontrou o texto? Esse é o nosso texto. Esse texto é Deus nos falando como você deve compreender a liturgia da sua igreja, como você deve se apresentar diante de Deus, oferecendo-lhe respostas. Respostas. A adoração. A oração é uma resposta. São respostas. E todas estas, o cântico é uma resposta. O hino, quando você canta. E todas essas respostas são mediadas pelo Espírito de Deus. Coisa linda, coisa tremenda. Então, vamos lá. Primeiro texto. Eu vou colocar aqui também. Achar aqui. Para que a gente possa colocar no modo apresentação. Então, estamos aqui com o primeiro texto. Versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, olha aqui, está em negrito. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Enchiam o templo. O que está acontecendo aqui? Isaías foi à igreja, foi ao templo, foi à casa de Deus. Por quê? Porque ele foi buscar conforto, refúgio. O rei Uzias estava morto, e foi morto pela poderosa máquina de guerra síria. E agora Isaías, ele vai buscar alento. E quando ele busca a casa de Deus, ele busca um lugar
para falar com Deus, ele busca o colo de Deus, ele então tem uma experiência transcendental, uma experiência tremenda. Ele vê o Senhor. Nunca ninguém viu o Senhor, é fato, é verdade. Todavia, aqui o que viu, Isaías viu, foi a manifestação da glória de Deus. Foi a manifestação da glória de Deus. Quando Moisés estava lá no monte e que Deus passou-lhe as tábuas, Deus pediu que ele se escondesse na reentrância da pedra. Então Moisés viu a manifestação da glória de Deus. Na Bíblia nós temos muitos homens e mulheres que viram a manifestação da glória de Deus. Isaías viu a manifestação da glória de Deus. E ele viu que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Meu irmão e minha irmã, quando você for à casa de Deus, quando você estiver dentro da igreja, da casa de Deus, ao retorno dos cultos presenciais, ou quando você estiver no seu quarto, Jesus diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta, fala com teu pai, ele te vê em oculto, ele te vai recompensar. Quando você estiver neste relacionamento íntimo, pessoal, intransferível, o objetivo é ver a manifestação da glória de Deus. Então, qual é o objetivo da liturgia na igreja? A liturgia na igreja não é partes sobre partes, não é um programa de partes. A liturgia é um processo que prepara o adorador para poder ver a manifestação da glória de Deus, para que ele possa ouvir a voz de Deus, a exortação divina. E como homem, como mulher, como adorador, ele possa dar uma resposta. Então, nós temos aqui algo que você pode até colocar aí na sua Bíblia, o motivo da liturgia. Então, contemplar o Senhor. Contemplar o Senhor. Versículo 2. Isaías percebeu que haviam anjos, serafins, que estavam por cima dele. Serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria seus pés, com 2 voava. Você percebe aqui? 6 asas. Primeiro, quem são os serafins? No céu tem ordens de anjos. Tem anjos serafins e tem anjos querubins. Os anjos serafins são anjos servidores. Estão a serviço de Deus. Estes anjos, que estavam no trono de Deus, por cima dele, tinham 6 asas. 2 faziam o quê? Cobriam o rosto. Olha, seres não caídos, seres celestiais, 2 cobriam o rosto. Com outras 2 asas, que faziam? Cobriam os pés. Isto me faz lembrar o que Moisés ouviu na sarça: Moisés, tire as sandálias, porque a terra onde pisas é terra santa. E com outras 2 asas voava. O que eu posso depreender daqui, desse verso? Versículo 2. É o que está lá em cima, ó. Reverenciar o Senhor. Qual é o papel da liturgia? Mediada pelo Espírito de Deus. O papel da liturgia, do preparo, é levar o adorador a reverenciar o Senhor. É o Espírito Santo que ajuda no preparo de todas as coisas. Eu quero dizer aqui aos líderes da igreja que estão aqui. Temos líderes, temos anciãos, temos colegas pastores. O preparo para que o adorador possa ver
a manifestação da glória de Deus e que possa reverenciar o Senhor, começa muito antes. Começa muito antes. Começa já na organização da igreja, na limpeza da igreja, os diáconos que trabalham, que atuam na igreja, né? Os músicos que preparam a música. É por isso que aqueles que cantam e aqueles que oferecem o louvor, eles, ao se prepararem para a música que será oferecida no culto, eles têm que fazer isso sob a égide do Espírito. Porque se os serafins cobrem o rosto diante de Deus, se os serafins cobrem os pés diante de Deus, quanto mais nós pecadores. Quanto mais nós pecadores. E Isaías, então, estava agora caminhando para um momento tremendo, que está no versículo 3 e 4. E estes anjos clamavam uns para os outros. Estes anjos clamavam, cantavam. Vejam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Da sua glória. Veja, no original, os hebreus tinham nomes distintos para Deus, porque eram nomes de acordo com os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Então, aqui é Sebaot. Sebaot, o Senhor poderoso na guerra. Nas guerras espirituais. É Jesus Cristo à frente da igreja. É Jesus Cristo guerreando pelo seu povo. É Jesus Cristo saindo em forma de nuvem da frente do povo, indo para trás do povo para proteger o povo. Na visão de Ellen White que ela teve, isso está em Vida Ensinos, quando ela viu o caminho estreito, ela viu que Jesus estava à frente do povo, naquele caminho estreito. E Jesus levantava o braço para animar aqueles que estavam desamparados. Esse é o Senhor dos exércitos. E estes anjos cantavam um hino, um cântico, para exaltar os atributos de nosso Senhor Jesus Cristo, os atributos de Deus. E como resultado disto, as bases do limiar se moveram. Coisa linda. Isso nos faz lembrar daquele texto bíblico: diante de Deus, cale-se toda a terra. Diante do Senhor, cale-se toda a terra. E a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça é o Shekinah, é a resposta de Deus. O culto é um lugar de respostas. Você oferece a música, o cântico, a oferta, devolve o dízimo, a oração intercessora, como resposta ao que Deus faz por você, ao que Deus fez na cruz por você, ao que Deus faz por você através de Cristo no santuário celeste. E o que Deus fará por nós quando Jesus voltar, que vai nos tirar da presença do pecado. Então, quando nós oferecemos estas coisas, Deus também oferece uma resposta, que é aceitar as nossas ofertas de sacrifício. De sacrifício. A experiência da liturgia é uma experiência pessoal. Ela é coletiva, mas ela é pessoal também. Porque neste instante, Isaías, ele sentiu, ele percebeu quem ele era. Ai de mim. Versículo 5. Você está com o texto bíblico? Ai de mim, estou perdido. Estou perdido.
porque sou homem de lábios impuros, porque habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos, Sebaot. Estou perdido. Quando isso acontece? O momento da oração intercessora. Quando a congregação está ajoelhada. Quando isso acontece, quando você está lá no seu quarto, no quarto de guerra, ajoelhado. Quando isso acontece, pastor, quando você faz a oração de Davi, Salmo 51, Senhor, limpa-me. Senhor, limpa-me. Transforma meu ser e eu ficarei limpo. Senhor, renova em mim o espírito reto, inabalável. Senhor, estou perdido. Senhor, eu necessito. Aqui o Espírito Santo está trabalhando. Louvado seja Deus pelo ministério e ação do Espírito Santo. Isaías foi tocado. Isaías foi tocado. Olha o versículo seguinte. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Ah, pastor, que coisa. A liturgia tem essas implicações? Sim, a liturgia tem essas implicações. Não é música para deleite. Não. Ah, nós vamos ter uma música para um deleite. Não. Absolutamente. Estamos diante do Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas, pastor, sim, nada que mexa ou que se misture com profano deve ser apresentado nesta hora. Não. Sandálias tiradas, coração despido. Esta é a hora. É a hora tremenda, é a hora grande em que nós reconhecemos que nós necessitamos da justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe, Deus é um Deus da providência. Ele providenciou Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compreendes isso? Essa universalidade? Então, na cruz, Cristo nos tirou da culpa do pecado. Da culpa do pecado. Mas nós precisamos de mais. Somos pecadores. Então, no santuário celeste, Deus providencia, através de Cristo, a remoção, o poder sobre o pecado. Ele tira a iniquidade e perdoa. Que respostas você tem? Você se apresenta diante de Deus com as mãos vazias? Você rouba a Deus nos dízimos e ofertas? Você não tem um cântico no coração diante da extrema bondade de Deus? Agora tem um momento tremendo
que é o versículo 8, depois disto. Eu fico sempre a pensar nestas implicações todas, depois disto. Depois de eu ter confessado, ai de mim, estou perdido, meus lábios estão impuros. Confissão. Depois de eu sentir a atuação de Deus através do Espírito, o toque divino, então eu estou pronto para ouvir a voz de Deus. O que é mais importante numa liturgia? É o coral cantando? É o conjunto que se apresenta? Aliás, no culto não é lugar de apresentação. O culto é lugar de ministração. Ministração. Então, depois de tudo isto, nós estamos prontos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o Senhor. Deus sempre tem perguntas para nós. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você compreendeu o que é a liturgia? A liturgia, na verdade, é um grande momento aonde Deus exorta e o homem escuta. Deus fala e o homem responde. Tudo isto é mediado pelo Espírito Santo. Eu queria orar aqui, mas antes nós vamos considerar algumas coisas. Primeiro, em cultos online, como que nós nos preparamos para ter esse encontro com Deus? Porque se a nossa casa está sendo transformada na pequena igreja, então eu tenho que preparar a minha pequena igreja para este encontro maravilhoso que o divino quer ter com o humano. Às vezes, tristemente, a gente fica zapeando no celular ou no computador a busca de um culto que seja o culto, o pregador. Mas o que Deus realmente quer é nos oferecer o toque perdoador. É isso que Deus quer nos oferecer. Aliás, cultos não são momentos para serem assistidos, nos deliciar em sermões. Cultos é um espaço redentivo, aonde eu imploro, pela ação do Espírito, eu imploro a restauração. E como resultado da restauração, eu ofereço a Deus respostas. Eu respondo a Deus. E sabe o que acontece? Acontece que o seu rosto vai se iluminar. Coisa linda. O seu rosto vai se iluminar para o mundo. O seu rosto vai se iluminar para a sua comunidade, para a sua família. Porque culto assim, encontros assim, não existe outro resultado a não ser vida nova. Vida nova. Tudo novo. E aí, então, eu passo a dar um testemunho da minha vida com Deus. Diz que o sermão poderoso é aquele que é replicado quando o adorador vai para casa. Esse é o sermão poderoso. Quando as pessoas olham para o adorador e dizem assim: nossa, ele é diferente. Ele é diferente porque ele teve um encontro com Deus. Ele é diferente porque o Espírito agora está nele
Então, que Deus possa nos abençoar na compreensão de culto responsivo, aonde eu sempre terei uma resposta de gratidão, ou com um novo cântico, ou com minhas ofertas, na devolução dos meus dízimos e numa vida de testemunho. Nós estamos realmente orando. Eu não sei se tem uma música agora, mas eu gostaria de fazer uma oração, pastor Adevaldo. Pastor Jael, Sim, antes do senhor orar, eu quero louvar a Deus por esse tema, essa mensagem de hoje, viu? É uma mensagem que eu acredito que falou fortemente aqui com cada pessoa. Deus é misericordioso demais, né? E de vez em quando ele ajusta, né? Ajusta os nossos ponteiros aí. E essa é uma temática que a gente precisa sempre tá ouvindo, né? Enquanto você estava falando aqui, eu estava prestando atenção e estava pensando aqui que, então, quando a gente parte por esse lado da liturgia, não é só o nosso gosto. É lógico, o nosso gosto também conta, mas isso não é relevante, o nosso gosto não é relevante. O propósito é mais relevante do que o nosso gosto, né? E eu vi você falar aí, falando assim, não é apresentar, né? E se ministrar. Isso nos coloca dentro da adoração, né? E a gente não fica só ali de uma forma passiva. A gente presta um culto, né? Pois é, pastor. O senhor coloca de uma maneira muito forte essas considerações. É porque no dia a dia da igreja, vamos colocar desta forma, a gente passa a fazer tudo como uma máquina, né? Você pega um papel, anota, e aquele estresse todo, né? É por isso que um culto reavivado, mediado pelo Espírito, ele tem a sua preparação no Espírito. Os músicos, quando vão escolher o repertório, ele não escolhe de acordo com o seu gosto. Ele escolhe de acordo com as necessidades espirituais sentidas da comunidade de fé. Nós ministramos. Os líderes ministram no poder do Espírito. Então, o hino, a música, tudo é para poder minorar a dor, as feridas do adorador. Nós chegamos na igreja, quem são os adoradores? Somos nós. Todos nós somos adoradores. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos com as cargas espirituais, com as feridas emocionais. E Deus, na sua misericórdia, ele faz a chamada. Ele chama pessoalmente um a um. Jael, eu tenho que dizer presente. Fulano, presente. E aqueles que não estão presentes? Então, aí eu oro a Deus para que o Espírito Santo vá ao leito onde está a pessoa. Glória a Deus. Para se destacar alguém da escola sabatina, porque a escola sabatina tem um propósito do testemunho também. Eu, sábado à tarde, eu visitar aquela pessoa que não esteve na congregação, no culto, na reunião dos crentes, na reunião dos adoradores. Então, é uma dinâmica tremenda, onde o Espírito é o protagonista, nunca o grupo de louvor, nunca o pregador. Amém, meu pastor. Meu pastor, maravilhoso, viu? Nós honramos a Deus, adoramos a Deus e louvamos o Senhor por essa alimentação espiritual nessa manhã. Foi um desejo fortíssimo, né? Pastor, ore por nós aí, aproveite e ore por nós, para Deus nos conceder o privilégio de continuar nessa direção, né? E aproveita, pastor, na sua oração, ora pelo pastor Esmeraldo, que vai aí conduzir o testemunho, né? Ele vai conduzir o testemunho juntamente aí com a irmã Nerfa, né? E aí, logo depois da oração, o pastor Esmeraldo já vai entrar e já vai continuar com o testemunho. Muito obrigado, pastor. Deus seja louvado mais uma vez. Vamos orar. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque tu és um Deus provedor.
Nós estamos aqui como os teus filhos e filhas. Tu sabes de todas as nossas necessidades. Já temos orado a ti, na voz de teus filhos e servos, e agora, Senhor, as vozes sobem ao teu trono, no silêncio do coração, de lugares tão diferentes. Nós estamos, ó Pai, pedindo que teu Espírito nos possua, nesta hora, neste instante. Que o teu Espírito, Senhor, nos toque. Que a experiência de Isaías seja a experiência de cada um de nós, ó Pai. Por misericórdia, toque-nos, limpe-nos, limpe-nos, pelos méritos de Jesus. Senhor, teremos agora um testemunho maravilhoso. Por favor, ó Pai, que esse testemunho possa ser a motivação para que nós também façamos um testemunho, tenhamos um testemunho, mas não somente isso, que sejamos, em pessoa, testemunho vivo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.